Bom, nós vimos há pouco como a pesquisa genética é importante nos índices de produtividade do rebanho bovino, não é? Um trabalho que pode demorar anos para se ter um bom resultado e que pode ser ameaçado se o manejo total da propriedade não for bem feito, não é, Osmar? Quer dizer, alimentação e saúde devem caminhar juntos. Carmen, tem um tripé na produção animal que são indissolúveis, que é a sanidade, a nutrição e a genética. Então não tem jeito de separar. De qualquer maneira, a evolução do rebanho e da tecnologia trouxe algumas enfermidades que antes não tinham importância econômica, ou pelo menos passavam despercebidas. Agora preocupam os pesquisadores. Gado aparentemente saudável, mas uma doença silenciosa atinge 15% do rebanho sul-mato-grossense, a neosporose, causada por um parasita transmitido ao animal através das fezes de um cachorro infectado. Uma vaca com neosporose soropositivo tem 90% de chances de transmitir a doença para o feto. A olho nu, não é possível identificar se o animal adulto está infectado. O primeiro sinal de que a vaca pode estar doente é o aborto do feto. Para o produtor, o principal diagnóstico é o aborto. Quando o produtor tem problemas de aborto e não consegue resolver esse aborto pensando naquelas doenças clássicas como brucelose, leptospirose e outras, se ele não resolve o problema pensando nessas doenças, aí sim ele deve pensar em fazer uma avaliação e um controle da neosporose no rebanho dele. O aborto ocorre em qualquer período da gestação. Os bezerros que nascem vivos podem ter sinais clínicos de paralisia, crescimento retardado e baixo ganho de peso. A doença destrói células nervosas, incluindo nervos craniais e espinhais, e se perpetua durante várias gerações. No boi, o parasita fica adormecido. Prejuízos ao rebanho que afetam diretamente a rentabilidade da propriedade rural. A cadeia produtiva da carne e do leite, ela depende principalmente da reprodução para produzir o seu produto final, né? E dessa forma, qualquer problema relacionado a aborto é alguma coisa que tem que ser considerado. Sendo a neosporose uma doença que causa aborto, nós precisamos estudar, desenvolver tecnologia para termos diagnóstico, avaliar economicamente o impacto dessa doença no rebanho e oferecer ao produtor medidas de controle para que ele reduza o seu prejuízo com relação a essa doença. Confira as dicas dos pesquisadores para evitar que a doença se propague no rebanho. Remova fezes de cães depositadas próximas a alimentos e bebedouros. Para isso, cubra os silos com lonas plásticas após sua abertura. Orientar a população a castrar os cães nas fazendas e vizinhanças. Solicitar aos vizinhos para manterem os cães nas suas propriedades. Comunicar às autoridades locais sobre a presença de cães sem dono. Enterrar todo o feto abortado e resto placentário para prevenir o consumo pelos cães. A doença é estudada há 12 anos. Está entre as principais causas de aborto em ovinos, equinos, bovinos e caprinos. O diagnóstico é caro. Um kit de 90 doses do teste de ELISA, que avalia as reações dos anticorpos, é importado e custa quase R$2.000. Atrás dessa porta, na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, é desenvolvida uma alternativa economicamente viável para o diagnóstico sorológico da neosporose, o teste de imunofluorescência. O tempo para examinar as células dura aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Trabalhando com pesquisas, desenvolvendo técnicas de diagnóstico laboratorial, porque isso é uma grande deficiência no Brasil e não tendo diagnóstico não se conhece o problema. Não se conhecendo o problema não sabe-se quanto custa e se deve ser tratado como prioridade ou não. E nas nossas pesquisas na Embrapa, nós desenvolvemos a imunofluorescência indireta, que é um teste para o diagnóstico laboratorial, e agora também estamos em processo de desenvolvimento de um outro teste chamado teste de ELISA. A técnica ainda está em fase de pesquisa e deve ser liberada em até 5 anos. Já o teste de ELISA, que está sendo desenvolvido em Mato Grosso do Sul, deve chegar ao mercado brasileiro no próximo ano. Enquanto isso não acontece, a prática da inseminação artificial pode ser uma medida de controle da doença.
A inseminação artificial, até o momento, ela inclusive é uma medida que pode favorecer o controle do parasita. Mas nós ainda estamos estudando para saber se existe alguma taxa de transmissão via inseminação artificial. Mas se isso ocorrer, ela ocorre de uma forma muito baixa. E é preciso muito cuidado ao manusear qualquer tipo de aborto, pois várias dessas doenças são transmissíveis ao ser humano.